Hoje é terça-feira, dia 2 de julho do ano do Senhor de 2024, e o Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? O Evangelho de hoje é um dos relatos da tempestade acalmada por Jesus. O tema principal é a necessidade da fé e a confiança no Senhor diante das tempestades que ameaçam a vida e que parecem fazer afundar a barca e todos os que nela estão. No entanto, nessa barca que faz a travessia da história, está Jesus, que sempre está conosco, sempre ao nosso lado, como ele mesmo diz no final do Evangelho de Mateus: Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Na tempestade da vida, o Senhor está conosco, sempre, sempre. Entre a ordem de Jesus de passarem para outra margem e ele entrar no barco com seus discípulos, há o episódio dos dois casos de vocação, o de um escriba e um discípulo anônimo. Durante a travessia da barca com os discípulos e Jesus para outra margem, os discípulos são surpreendidos pelo vento contrário que agita o lago, levantando verdadeiras ondas que invadem o barco, como que querendo arrebentá-lo ao meio e submergi-lo nas águas do mar da Galileia. Para o universo bíblico, o mar evoca o mal e a morte. É lá que vive o Leviatã, um monstro, um inimigo. Os discípulos se apavoram. Jesus dorme. A súplica dos discípulos em meio ao medo apavorante exprime a fé da igreja. Senhor, salva-nos. Para os discípulos, para nós cristãos, somente o Senhor pode nos salvar de tudo o que ameaça a vida, o mal e a morte. Dos discípulos que se apavoram é exigido confiança. O medo é contrário à fé. Não nos esqueçamos, o discípulo de Jesus Cristo só será livre para segui-lo se superar o medo da morte e do mal. Há, em nosso trecho do Evangelho, uma afirmação implícita da divindade de Jesus. Assim como Deus domina e faz acalmar o mar, Jesus, acordado do seu sono, repreende o vento e o mar, como se estivesse expulsando um demônio. À sua voz se faz grande calmaria. Importante notar que Jesus vence o mal
por meio de sua palavra, repreendendo o vento e o mar, as forças hostis do mal e da morte que ameaçam a barca e os seus ocupantes. Importante isso. Jesus vence o mal por sua palavra, assim como Deus venceu o caos primitivo por sua palavra. É a palavra de Deus que arranca, não é? Ou que faz superar o caos, que ordena o caos. É a palavra de Deus que cria o cosmos, aquilo que é ordenado. O sono evoca a morte de Jesus. E é verdade, a morte de Jesus causou trevas sobre a terra. Observa São Lucas no capítulo 23 do seu Evangelho. Os discípulos ficaram perturbados, diz São João, com o anúncio da paixão e da morte de Jesus. Diante da tristeza e perturbação dos discípulos, Jesus exige fé, dizendo: crede em Deus, crede também em mim. Ao despertar do sono, o que lembra a ressurreição do Senhor, o Cristo surge como vitorioso sobre o mal e a morte. Levantando-se, é a mesma palavra, o mesmo verbo para dizer a ressurreição do Senhor. Levantando-se, ele dá calmaria. Levantando-se, ou ressuscitando, se quiserem, ele consola, ele encoraja, ele anima, ele faz o barco chegar ao seu destino, à sua meta, na outra margem. Aos discípulos, de aprenderem que na turbulência própria da travessia, o Senhor está presente e atento às ameaças que a sua igreja sofre. Ele é o seu socorro e a sua salvação. As tempestades da existência humana exigem fé em Jesus e exigem muito da fé para poder superá-las. O Senhor está conosco, não nos esqueçamos, no barco da travessia para a outra margem. Não há o que temer. Para seguir Jesus, é preciso fé na sua pessoa e na sua palavra transformadora e eficaz, capaz de vencer as muitas tempestades da nossa peregrinação terrestre. Confiemos. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.